Olá, boa noite. Eu sou Guilherme Menezes e seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. A partir de hoje, você vai rever os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal em 2019. Entre eles, o que liberou o serviço de transporte por aplicativos. E vamos destacar também: Estado é responsável por danos cometidos por tabeliões e oficiais de registro particulares. Ações penais que tenham ligação com crimes eleitorais, como o de Caixa 2, devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral. Operadoras de seguro-saúde conseguem isenção do pagamento do Imposto sobre Serviços. E ainda, ministros do Supremo autorizam o sacrifício de animais em ritos de religiões de origem africana. Em fevereiro deste ano, o plenário do Supremo considerou que são responsabilidade do Estado os danos cometidos por tabeliães e oficiais de registro particulares. A ministra Rosa Weber disse que os cartórios realizam serviços públicos e, por isso, o Estado é responsável pelos erros cometidos por tabeliães e oficiais de registro. O cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública. Ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. A ministra Carmen Lúcia lembrou que todos dependemos dos cartórios e, enquanto for assim, o poder público é obrigado a reparar danos causados por erros cartoriais. Enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temos, pela circunstância de, como disse a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. Também votaram assim na sessão dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Atualmente ele é um agente público. Conservou-se a denominação de serventuário, mas na realidade é um agente público. Pouco importa que não receba dinheiro do Tesouro, como acontece com os serventuários quando recebem das partes os emolumentos definidos em lei. Já o ministro Marco Aurélio votou contra a responsabilidade do Estado nesses casos. Ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo. Os ministros ainda determinaram que o Estado tem o dever de processar o tabelião ou o oficial de registro que errou para recuperar os recursos públicos gastos com indenizações. E essa conversa merece um detalhamento. Para isso, eu falo agora com Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Karina, a decisão do Supremo foi por maioria de votos, né? Se o cartório provocar prejuízo a um cidadão, quem responde, quem paga é o Estado, é isso mesmo? É, exatamente. O Supremo acabou confirmando a jurisprudência e, nesse sentido, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que o Estado deveria ressarcir um cidadão que teve um prejuízo justamente em razão da grafia errada do nome da sua esposa falecida na certidão de óbito e que, em razão dessa grafia errada, desse erro do cartório, ele não conseguiu dar entrada junto ao INSS para o recebimento da pensão por morte dessa sua esposa falecida. E, nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou, então, que o Estado reparasse esse dano causado a esse cidadão, independentemente de comprovação de dolo ou de culpa, mas que deveria ressarci-lo. E como a gente viu na reportagem, nesse caso, o Supremo ainda determinou que o Estado deve entrar com uma ação de regresso, que a gente chama, contra esse tabelião ou esse oficial responsável pelo erro, sob pena de improbidade administrativa. Então, deve buscar o ressarcimento ao erário desses danos causados. Na ação inicial, tratava-se de uma ação ordinária em que esse cidadão que teve a grafia do nome da esposa escrita equivocadamente na certidão de óbito,
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o Estado pagasse a ele um salário mínimo mensal, compreendido no período de julho de 2003 até junho de 2006, que foi o lapso temporal que ele teve o prejuízo, até efetivamente a Justiça determinar a condenação e o pagamento, atualizados, esses valores atualizados em correção monetária e juros de mora. Houve uma maioria formada, a gente viu, o ministro Marco Aurélio entendia que não havia o pagamento, não teria o Estado que ser responsabilizado nesse caso, mas a maioria que prevaleceu foi no sentido dessa responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, o Estado deve arcar com esse pagamento. A ministra Rosa disse, é uma responsabilidade direta e solidária, e também, em sendo um serviço estatal delegado a entes privados, o Estado deve se responsabilizar também por esses danos causados. Isso foi tomado em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Essa decisão vale para vários outros casos na Justiça que aguardavam essa decisão do Supremo. Obrigado, Karina. Eu peço que você aguarde. Daqui a pouco você volta com outra análise, tá bem? Até já. E outro caso julgado no começo do ano foi o da cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviços de Empresas de Seguro de Saúde. O plenário isentou essas operadoras do pagamento do imposto. Vamos ver como foi a decisão. O caso foi julgado durante embargos de declaração e a decisão vale para todos os processos do mesmo tema em tramitação no país. Por maioria, o plenário decidiu que os seguros-saúde não precisam recolher o ISS porque eles já recolhem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas o tributo continua válido para os planos de saúde. Tendo em conta, especialmente, que a repercussão geral do tema de número 581 restringia-se apenas a planos de saúde. As seguradoras não têm, nem prestam diretamente o serviço, nem têm rede credenciada, é um sistema de reembolso, é diferente a lógica das duas atividades. Portanto, eu acho que é legítima a diferenciação na tributação, como fez a legislação. IOF sobre num caso e ISS no outro. A seguir, vamos lembrar a decisão do STF de que ações penais que tenham ligação com crimes eleitorais devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral. Voltamos em instantes. Proteger as pessoas que são de bem. Em março deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram que cabe à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes comuns que tenham ligação com crimes eleitorais, como o de Caixa 2. Com placar em 5-5, coube ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidir o julgamento. Ele disse que sua posição sempre foi a mesma, de manter jurisprudência da Corte. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção, tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Antes dele, os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também votaram que mesmo os crimes comuns, como lavagem de dinheiro e corrupção, quando tiverem ligações com delitos eleitorais, como, por exemplo, o conhecido Caixa 2, a competência é da Justiça Eleitoral. Eles ressaltaram que a decisão não compromete processos em andamento. Mesmo voto do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual composição, notadamente acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em nada está inovando na matéria, como aqui já foi salientado por diversos votos. A possibilidade de atribuir competências aos juízes eleitorais decorre diretamente do artigo 121 caput da Constituição, que reza o seguinte: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Portanto, temos uma lei complementar
que é o Código Eleitoral, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, com status de lei complementar, que atribui o julgamento dos crimes eleitorais e os conexos aos juízes eleitorais. É preciso combater a corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crime, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux seguiram o voto do ministro Edson Fachin. Para eles, quando os crimes são contra o sistema financeiro nacional, a competência seria da Justiça Federal. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. E esta é outra decisão do Supremo que merece as explicações de Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Karina, em outubro deste ano, a ministra Carmen Lúcia levou em consideração uma decisão do plenário de março também deste ano e que envolve e atinge o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Que decisão foi essa? Nesse caso, envolvia justamente essa discussão do Supremo, que em março acabou definindo que os crimes eleitorais, os crimes comuns, quando praticados em conjunto com crimes eleitorais, deve prevalecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar todos esses crimes conjuntamente. Essa foi a decisão do Supremo tomada em março de 2019 e que prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio. Toda essa discussão chegou até o plenário do Supremo Tribunal Federal porque em novembro de 2018, na primeira turma, a primeira turma resolveu afetar essa discussão ao plenário porque envolvia justamente recursos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, que estariam supostamente envolvidos numa investigação e que teriam recebido valores da Odebrecht ou para a reeleição para deputado federal, do deputado federal Pedro Paulo, ou um benefício em razão das Olimpíadas de 2016 para o ex-prefeito do Rio de Janeiro, mas também focado na reeleição. Nesses recursos, então, que foram ao plenário em março deste ano de 2019 para julgamento, haviam duas perguntas que deveriam ser respondidas pelos ministros. Primeiro, o julgamento deveria ser mantido no Supremo Tribunal Federal, em razão da prerrogativa de foro do deputado federal, ou se quem deveria julgar esses crimes comuns quando conexos a crimes eleitorais, já que os crimes envolvidos, os supostos crimes envolvidos nessa investigação, compreenderia corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral, crime de caixa 2, que a gente conhece comumente. O ministro Marco Aurélio, no seu voto, detalhou os fatos de 2010, 2012 e 2014 e entendeu, e a maioria acabou acompanhando ele, que apenas os fatos de 2014 é que deveriam prevalecer aqui no Supremo, porque envolveriam reeleição do deputado federal e, portanto, mantida a prerrogativa de foro. Mas em relação a outros fatos, eles deveriam ser declinados para a Justiça Eleitoral e também todos os outros crimes comuns conexos a ele. E na tese que foi firmada, já que tratava-se também de um recurso, os ministros definiram que quando esses processos vão todos para a Justiça Eleitoral para julgamento, cabe à Justiça Eleitoral analisar caso a caso e verificar se existe efetivamente essa conexão e, em não havendo, cindir essa investigação ou esses processos e determinar o encaminhamento para a Justiça
competente para processar e julgar esses outros delitos. Mas essa foi a decisão, uma decisão bem importante e bastante, vamos dizer assim, não vou dizer polêmica, mas bem dividida no plenário do Supremo Tribunal Federal, tomada em março de 2019. Obrigado mais uma vez, Karina, e daqui a pouco você volta outra vez. Até já, então. Até. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram o direito a acreditamento do IPI de insumos da Zona Franca de Manaus. A decisão foi no mês de abril. A ministra Rosa Weber foi a terceira a considerar que a Zona Franca de Manaus deve ter tratamento diferenciado, inclusive nos incentivos fiscais. Para ela, o polo industrial precisa desses benefícios para o pleno desenvolvimento. Estamos tratando de Amazônia, num país continental como o nosso, onde talvez a nossa maior riqueza, e não só do Brasil, mas mundial, seja a floresta amazônica. Assim, essa isenção, em especial, não pode ser tratada, a meu juízo, com a devida vênia, conforme os comandos da Constituição, como uma isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. O ministro Luiz Fux empatou novamente o julgamento. Ele disse que essa medida vai beneficiar quem não tem direito e nem está na Zona Franca de Manaus. Essa jurisprudência que se pretende firmar vai se aplicar genericamente. Quer dizer, todos aqueles que comprarem qualquer tipo de insumo na Zona Franca de Manaus, com alíquota zero, vão se creditar. E quanto maior for a alíquota, maior será o creditamento. E não é por outra razão que o que hoje se afirma é que a Zona Franca de Manaus ela só produz um produto, crédito tributário. Ele foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Há uma série de benefícios, aqui o ministro acaba de citar, dos dados produzidos pela Receita, de benefícios que são garantidos para que haja essa atratividade da atuação naquela região do país e a garantia da Zona Franca. O julgamento foi concluído com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Para eles, é possível a utilização de créditos de IPI de insumos, matéria-prima e material de embalagens isentos e adquiridos na Zona Franca de Manaus. Trata-se de uma das mais bem-sucedidas estratégias de desenvolvimento regional do mundo, que alia o progresso econômico à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. Existem estudos, senhor presidente, e eu fui verificar isso, que demonstram que 92% da moeda circulante no Estado provém da Zona Franca de Manaus. O legislador tem se utilizado largamente do tributo com fins extrafiscais e destaca, a meu ver, com razão, que é exatamente o que ocorre no caso da isenção de IPI, concedida pelo Decreto-Lei 288 de 1967, para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Não é Manaus, não é a Zona Franca de Manaus, não é o Estado do Amazonas, não são os estados do Norte. É o próprio globo terrestre, a própria humanidade, na preservação de 97% da mata amazônica naquele estado. O resultado inverso, eu não tenho dúvida que levaria o Congresso Nacional a aprovar o creditamento. Você vai ver daqui a pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou o serviço de transporte por aplicativo. Voltamos já. Justiça, para mim, é a lei ser cumprida. O transporte por aplicativo já existe há 10 anos, mas no país algumas cidades tentaram proibir a atividade. A respeito disso, em maio deste ano, o plenário do Supremo analisou questionamentos de leis de Fortaleza e de São Paulo. Por unanimidade, os ministros consideraram inconstitucional a limitação desse tipo de serviço por meio de leis municipais. Acompanhe. Basta colocar para onde você vai e confirmar o local de partida. Aí o aplicativo encontra o motorista mais próximo da sua localização. Confirmada a viagem, fica disponível nome, modelo e placa do carro. Esse tipo de transporte individual já é uma realidade no mundo todo. Eu uso desde que chegou em Brasília
E eu gosto de usar mais pela comodidade, o preço é muito mais acessível e pela segurança no geral. Acabei até vendendo o carro para usar mais o aplicativo no dia a dia. Então todo dia eu pego 2, 3, às vezes 4 viagens em aplicativos, né? Só o Uber, criado oficialmente em 2010 nos Estados Unidos, está presente em mais de 600 cidades em 63 países e faz cerca de 15 milhões de viagens por dia no mundo. No Brasil, chegou junto com a Copa do Mundo de 2014. De lá para cá, o serviço já pode ser encontrado em mais de 100 municípios brasileiros e ainda conta com cerca de 75 milhões de usuários cadastrados. Aqui no país, a relação, por exemplo, entre motoristas de aplicativos e taxistas começou bem tensa. Atualmente, está mais calma, mas isso levou alguns estados e municípios a aprovarem leis proibindo esse serviço. E a discussão sobre a constitucionalidade de duas leis chegou aqui ao plenário do STF. Os ministros analisaram normas municipais, cearense e paulista. A de Fortaleza, além de proibir, também aplicava multa de R$ 1.400 para quem insistisse em oferecer o serviço. O julgamento desses dois casos começou no ano passado, quando votaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Para os relatores, essas leis são inconstitucionais, porque ferem o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e vão contra as mudanças do mundo moderno cada vez mais tecnológico. O posicionamento foi acompanhado nesta quarta-feira pelos demais ministros da Corte quando o julgamento foi concluído. Algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. Portanto, esta distinção, esse discrimínio feito entre uma atividade e outra, um regime jurídico e outro, precisa de ser enfatizado para que também o prestador do serviço, no caso do taxista, não fica em desvalia, porque muitas vezes ele se acha agravado por uma série de exigências que lhe são feitas que não são feitas para o particular. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. Mais uma vez, eu converso com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Karina, o que o Supremo fez foi dizer: leis municipais não podem limitar o serviço exercido pela Uber, 99 e Cabify. E isso vale para o país inteiro. Essa decisão vale para o país inteiro porque ela foi tomada em sede de uma ADPF. É o nome de uma ação que cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal analisar, prevista na Constituição de 88, desde do seu início, quer dizer, é uma inovação trazida pela Constituição de 88 e que tem uma decisão de vinculação obrigatória, ou seja, essa decisão do Supremo acaba sendo pulverizada de modo que nenhuma lei municipal pode ser estabelecida nesse sentido. O que os ministros disseram é que essa proibição dessa atividade econômica, ela não pode ser desarrazoada, ela não pode ser arbitrária, não pode violar o que determina as leis federais e, principalmente, ao proibir e vedar esse tipo de transporte remunerado de passageiros, seja por aplicativo ou não, há o ferimento de dois princípios fundamentais previstos na Constituição, no artigo 170, que são princípios que regem a ordem econômica do Estado. O princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. E, nesse sentido, portanto, nenhuma lei no Brasil pode determinar de forma contrária, estabelecendo-se, no momento de fiscalizar ou regulamentar, tem que se observar o que determina a lei federal. Qualquer proibição será desarrazoada ou arbitrária, haverá uma violação da Constituição, principalmente em relação a esses dois princípios, livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. Karina, muito obrigado. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Uma boa noite, Guilherme. No começo do ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram um recurso que questionou a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul, mas que tratava de outro assunto: o sacrifício de animais em rituais de religiões de origem africana. Evitar e combater o preconceito contra as religiões de matriz africana.
Esse foi um dos argumentos dos ministros para considerar constitucional Lei do Rio Grande do Sul de 2004, que permite o sacrifício de animais durante cultos de religiões africanas. Todos são livres para adotar a sua orientação pessoal, pedagógica, sexual e a sua indicação, o seu pendor religioso. A inclusão da referência aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana se dá exatamente pela circunstância de haver preconceito na sociedade contra tudo que se tem na Constituição e nas leis do Brasil. O julgamento do recurso começou no ano passado. Na época, o ministro Marco Aurélio considerou a lei gaúcha constitucional e válida para todas as religiões, mas disse que o sacrifício não pode causar maus tratos e ainda que a carne dos animais deveria ser consumida. O julgamento voltou ao plenário do STF com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha pedido um tempo maior para analisar o caso. Para o ministro, não se pode confundir os rituais de religiões de matrizes africanas com crueldade aos animais e magia negra. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente, com eventuais estelionatários criminosos que existem em qualquer religião. Representantes de religiões de matriz africana de todo o país acompanharam o julgamento no STF. Os ministros também destacaram a presença deles e afirmaram que a decisão, mesmo valendo apenas na norma gaúcha, é um tema importante para a garantia da liberdade religiosa no Brasil. No meu discurso de posse, eu citei um trecho de uma música muito conhecida, Sangue Latino. Essa música diz: os ventos do norte não movem moinhos. Aqueles que moveram moinhos estão aqui, ao nosso redor. E não deixaram a alma cativa. Trouxeram a sua cultura e mantiveram a sua ancestralidade. O Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. Thank you.